confiamos em Ti e sentimos a Tua presença aqui. Te louvamos porque o Senhor é aquele que nos surpreende. E nós queremos Te adorar, Senhor Jesus, na beleza da Tua santidade. Fala conosco, restaura-nos, cura-nos pelo poder da Sua glória. E nós queremos sair daqui, Senhor, aprendendo mais sobre Ti. Estamos na estação crescimento. E nós desejamos que este povo, Senhor, entenda que o seu propósito é ser, Senhor, semelhante ao Senhor. E nós precisamos ter convicção disso. E eu creio, Senhor, que o Senhor fará abundantemente mais. Em o nome do Senhor Jesus, digam amém. Como eu disse a você, nós estamos aí na nossa série de mensagens criados para se tornarem semelhantes a Cristo. Nós estamos entrando agora na terceira estação de Deus, que nós denominamos estação crescimento. O que nós fazemos para que nós possamos compreender a estação de Deus na nossa vida, que é um ciclo que todos nós passamos? Nós observamos a metáfora das estações do ano. Nós observamos outono, inverno, primavera e verão. E quando nós observamos essas estações, nós começamos a perceber que também na nossa vida espiritual, nós também passamos por ciclos. De 3 em 3 meses, uma ação divina acontece em nossas vidas. Então, nesse período agora de setembro a novembro, nós vamos tratar do assunto ser semelhante a Cristo. Nós vamos tratar de discipulado, nós vamos tratar de assuntos para o teu crescimento e maturidade espiritual. Por quê? Porque no começo de março, abril e maio, nós falamos sobre a estação cultivo, que foi a do evangelismo. Ficamos 3 meses falando de pregar o evangelho, de falar do amor de Cristo. Depois que nós passamos por essa estação, nós fomos para a estação cuidado. E dentro da estação cuidado, nós ensinamos você como manter a semente plantada, como você crescer em Deus. E agora entra a estação agora do crescimento. E junto com ela, observando esta metáfora, nós já estamos entrando na prima. Ser semelhante a Cristo, na verdade, para mim, é ser discípulo. E discípulo, coloca aí por favor, olha só, ser discípulo é ser imitador, é ser um aluno, é ser um aprendiz. Eu e você precisamos sair daqui entendendo que eu fui criado para ser semelhante a Cristo. E dentro dessa semelhança, ser discípulo do Senhor. E ser discípulo, você vai ser um imitador. Você vai ser o aluno, você é um aprendiz. E como é bom e importante você entender que na estação da primavera, eu quero que você entenda o que significa primavera. Primavera vem do latim, prima mais vera. Prima significa primeira e vera quer dizer verdade. Primavera é, portanto, a primeira verdade da vida. Olha só, e quando nós entendemos isso, Salomão, ele deixou um texto que eu quero que você leia comigo, para entender o que ele estava querendo dizer nesse período tão precioso. Nós passamos hoje pela cidade de São Paulo, quando nós estávamos chegando ali na Marginal Tietê, aquela marginal onde aquele rio é fétido, cheira mal. Não sei se você já percebeu as flores já aparecendo. Tá? Chegou um momento que eu falei, nossa, que coisa linda aqui em torno deste rio. A primavera chega, com elas vêm as flores. E nós sabemos que a primavera, ela vai trazendo a alegria para o nosso coração. Veja bem o que a palavra de Deus diz aí em Cântares. Abre aí Cantares, capítulo 2, do versículo 11 e 12. Cantares, capítulo 2, versículo 11 e 12. Se você não tem a sua Bíblia, nunca saia de sua casa sem a palavra de Deus, querido. Porque se ela não estiver em suas mãos, significa que ela também não está no teu coração. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola. A
Palavra de Deus é o alimento. Nunca se esqueça disso. Tem assim o celular na mão, tem assim a Bíblia online, mas olha, a melhor coisa gostosa do mundo é você abrir isso aqui e folhear. Aí você começa a ver o barulhinho da ação divina do Senhor. Tenha paixão por essa palavra. A palavra do Senhor diz: veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram. Aparecem as flores sobre a terra e chegou o tempo de... Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. Na verdade, a primavera traz consigo uma infinidade de mensagens. Fala que a vida, ela é cíclica, ela é dinâmica. Primavera é tempo de cantar. Primavera é tempo de se alegrar. Quem passou pelo processo do outono, o outono é um período onde as folhas caem, onde tudo fica seco. Outono é um processo, quem vê e quem passa pelo espaço vida e está ali dentro, observando as árvores. Quando nós chegamos no outono, como dá trabalho, gente? Cai folha o tempo todo, fica seco, não há mais folhas nos galhos, e a gente começa a perceber que começa a ter uma mudança de ação no meio daquela natureza. E o outono na minha vida e na sua é um tempo de fortalecimento, é um tempo de mudança, é um tempo de Deus atuar dentro de nós, é um tempo de preparo para as novas fases que virão, porque depois do outono vem o inverno, e o inverno na verdade é um esfriamento. A gente passa pelo processo de hibernação, a gente entra na caverna. No inverno tudo fica cinzento, no inverno tudo parece que está obscuro, mas é nessa ação divina da estação do Senhor em nossas vidas que Deus vai falando conosco. Quando Elias estava na caverna, no meio da sua solidão, no tempo do seu inverno, a palavra do Senhor diz que o Senhor disse a Elias: come e dorme, porque daqui a pouco você vai ter que trilhar uma jornada de 40 dias no deserto, e este alimento vai suprir você. Eu não sei em que fase você está, se é o momento do outono ou se é o momento do inverno, mas eu quero te dizer que você vai passar por cada processo. Você não vai ficar o tempo todo no outono, nem tampouco no inverno, porque o dia dessa semana, desse trimestre, é o tempo de cantar, tempo de florescer, tempo de ver a ação divina na sua vida. Veja bem, o que ontem era galhos secos, hoje é cheio de vida. O que ontem era cinzento, hoje é verde. O que ontem era aparentemente sem vida, hoje é florido. O que ontem parecia sem perfume, hoje é perfumado. O que ontem era somente um sonho, hoje é realidade. Deus tem bênção para mim e para você numa nova estação que está chegando. E eu, se fosse você, profetizaria diariamente, cantaria diariamente, agradecendo ao Senhor, porque Deus vai mudar essa tua e a minha história em o nome do Senhor. Eu gosto muito dessa palavra, porque a palavra do Senhor nos remete a uma ação divina. Deus usa a natureza para revelar-se. Deus usa a natureza para mostrar o seu poder. E Jesus é comparado na Bíblia como o lírio dos vales. Olha só, eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Veja bem aqui, qual o lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas. Veja bem, querido, olha só, um dia eu estava viajando com o meu pai, nós estávamos indo para o Rio de Janeiro. E dentro daquele carro nós tivemos que passar pela ponte de Niterói. E aquele rio, aquele mar estava fétido, um cheiro muito ruim. E quando nós vimos que aquela ponte era longa, a gente disse: pai, nós vamos ter que fechar as janelas. Não dá para a gente ficar cheirando esse odor. De repente, eu e ele ali, voltando para São Paulo, passando por aquele caminho fétido, sem aquele cheiro desagradável,
Ao fechar o vidro, começamos a conversar. E no meio do nosso bate-papo rolou um assunto: pai, como seria o cheiro do lírio dos vales, a rosa de Saron? E nós começamos ali a cantar uma canção que diz assim: já achei uma flor preciosa, e quem deseja a mesma será a rosa de Saron preciosa, que de mil mais beleza terá. E cantávamos, né, meu pai? Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida que tudo para mim é Jesus. Enquanto nós cantávamos naquele carro, de repente começou a entrar um perfume. Não é isso, meu pai? Um perfume, querido, diferente do que estava lá fora. E eu disse para o papai: você está sentindo o que eu estou sentindo? Ele disse: sim, querido, eu estou sentindo o aroma do nosso Senhor aqui dentro deste carro. E ali a gente começou a adorar, e ali a gente começou a glorificar ao Senhor. Uma das coisas que nos ensina sobre a origem de Saron: Saron é uma região da Palestina, entre montanhas do Efraim e mar Mediterrâneo. Dentro desta região, era anos antes de Cristo, solo seco, era um solo rochoso, era um lugar de águas escassa. Entretanto, como um plano de Deus havia de acontecer, Deus escolhe o seu povo. E quando Deus escolhe o seu povo, Ele coloca o seu povo nestas montanhas em torno desta cidade, da Saron, da cidade de Saron. E a palavra nos ensina, estudando sobre esta temática, diz que quando aquele povo entrou naquele lugar seco, com água escassa, rochoso demais, a palavra do Senhor diz que aquele lugar se tornou, querido, abundantemente cheio de bênçãos. Por isso eu quero dizer que quando nós andamos com Jesus, a rosa de Saron, o lírio dos vales, não importa as circunstâncias em que esteja a sua terra, o Senhor vai fazer dela uma terra abundante. O Senhor vai fazer da terra ressequida se tornar rios de mananciais. O Senhor está aqui neste lugar para te dizer: eu sou a rosa de Saron, eu sou o tempo de você estar adorando a minha presença. Veja bem este versículo que eu amei. Essa madrugada Deus tocou-me profundamente, e Ele disse: quando você falar deste versículo lá na igreja, seja uma profeta de Deus naquele lugar. Veja bem esse versículo: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Veja bem, veja bem. O que estou dizendo aqui nesta manhã, que o Espírito de Deus está em Saron, e que o Senhor vai fazer da sua terra ressequida uma terra cheia de vida. O povo, quando estava naquele lugar, viram a ação divina do Espírito, e a Bíblia diz que eles não se cansavam de adorar ao Senhor. Então, tempo de primavera é tempo de adorar ao Senhor, é tempo de glorificar ao Senhor, é tempo de aplaudir ao Senhor, é tempo de dar glória a Deus e aleluia, é tempo de engrandecer o nome dEle, é tempo de colocar Deus no seu devido lugar. Ele é o Senhor do tempo, Ele age, Ele se move, Ele realiza. E já não havia mais deserto naquele lugar, havia, querido, água, havia alegria, porque nós sabemos que por tamanha beleza e perfeição, a igreja de Cristo é chamada de a rosa de Saron. Sabe o que é? Quando
Jesus contempla a sua igreja, Jesus vê a si mesmo. Vou repetir. Quando Jesus contempla a sua igreja, Ele vê a si mesmo. Jesus se vê em você, Ele vive em você, e através de você, você é como Cristo, querido. Entenda isso. E a minha pergunta é: como que você tem demonstrado-se? Como que você tem agido como discípulo? As pessoas estão reconhecendo Cristo em você? Ou quando as pessoas olham para você, não reconhecem o Senhor? Que tipo de perfume nós estamos exalando? Que tipo de perfume nós, como Cristo, discípulos de Cristo, estamos exalando no meio da sociedade? Deus está aqui neste lugar, querido. Você pode ter o perfume mais caro da vida, ele vai desaparecer por talvez 7 horas, fica ali um pouquinho, mas desaparece. Mas o perfume de Cristo é permanente. O perfume de Cristo é permanente. Olha só, você foi criado para ser semelhante a Cristo. Veja o versículo em Romanos capítulo 8, versículo 20. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja bem, desde o princípio, o plano de Deus é fazê-lo semelhante a seu Filho Jesus. Desde o começo, o propósito de Deus, o nosso destino de vida é ser semelhante a Cristo. Queridos, eu e você precisamos entender que Deus anunciou, olha só, esse intento já na criação. E disse Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Disse Deus: façamos o homem, o quê? A nossa. Você está vendo que preciosidade é essa? Imagem e semelhança. Queridos, olha só. Semelhança é parecermos com Deus, não ser igual a Deus. Parecermos com Deus. Aliás, nós não estamos falando de uma conotação física, porque Deus é espírito, e nós não sabemos como nosso Deus é. Mas uma coisa que eu quero passar para você, que a semelhança que nós estamos falando aqui é relativa ao caráter de Deus. É você ter ali, querido, uma semelhança mental, moral. Você também ter uma semelhança na sociedade social. Você ver a ação de Deus no meio do povo de Deus. E toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem de Deus. E esse é um grande privilégio que muito nos honra. Ei, os animais não têm semelhança de Deus. Nós temos. Escute, ei, dá uma olhadinha para o seu querido aí, diga: você é semelhança. Será que você, de fato, pode olhar para o seu irmão e ver Cristo nele? Não julgar se é mais espiritual ou menos espiritual. Quem somos nós para julgar alguém? Mas olhar e ver isso, Cristo em nós. Veja bem, assim como Deus, nós somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Nós somos intelectuais. Podemos pensar, ponderar e solucionar problemas. Somos seres humanos relacionais. Podemos dar e receber amor verdadeiro. Nós somos dotados de consciência moral. Nós podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. Veja bem, somos o quê? Espirituais, intelectuais, relacionais e consciência moral. Veja bem, é isso que o nosso Deus é. É isso que o nosso Deus tem. E eu e você pensamos, não pensamos? Ei, você está aqui? Ei. Raciocina. Olhe para você com privilégio e dizer assim: obrigada, eu não mereço.
Eu não mereço. Orando a Deus nessa madrugada, eu disse: eu não mereço nem desatar as sandálias dos teus pés. Mas o Senhor escolheu morar aqui dentro. Existe uma canção que eu ouvia das crianças, que a Valadão escreveu: grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Precisamos entender isso. Nós não merecemos, mas Ele escolheu morar aqui dentro. Ele escolheu dar vida para mim, vida com abundância, querido. Preste atenção. Será que você pode dar um sorriso, olhar para o céu e mandar um beijo lá para cima? Será que você pode, pelo menos, raciocinar um pouco? Quem sou eu? Quem é você que daqui a pouco, se morrer, vai se tornar pó novamente? Mas esse Deus maravilhoso que criou eu e você, decidiu nos fazer, nos tecer no ventre de nossa mãe, e decidiu entrar aqui dentro para fazer morada e nos usar. Ei, escuta aqui. Eu, se fosse você, já daria um glória a Deus, só para você entender quem Ele é. Ele é poderoso, o Senhor das nossas vidas, aquele que tem o controle de todas as coisas. Ai, Jesus. Eu quero dizer a você que o Senhor quer te olhar e olhar assim: ó, tal pai, tal filha. Como é gostoso alguém olhar para mim e dizer assim, ou para a Narma, dizer: filha, como você é linda, você parece com a sua mãe. Coisa boa. Narma, você tem as características da sua mãe, tem um pouco das características do seu pai. Como é bom os nossos filhos ser olhados e as pessoas olharem semelhança na vida dos nossos filhos. Isso só traz alegria para o nosso coração, nosso espelho. E é isso que eu e você precisamos ser diante do Senhor. Veja bem, mas eu quero deixar claro: eu e você jamais nos tornaremos Deus. Eu e você jamais seremos semideuses. Deus jamais vai dividir a sua glória conosco, querido. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a nossa adoração. Sabe, essa mentira impregnada de arrogância é a mais antiga tentação de Satanás. Satanás entrou no Éden e disse assim: se você quiser saber aquilo que Deus sabe, se você quiser saber aquilo, o poder que Ele tem, coma deste fruto e você vai saber o bem e o mal. Na verdade, impregnou-se uma arrogância, sentimento no coração de Adão e Eva, que foram eles destruídos, e hoje nós sofremos com o pecado. Eu quero dizer que o desejo de ser divino manifesta-se toda vez que tentamos controlar as circunstâncias, o futuro e as pessoas ao redor. Escuta aqui, você não tem poder com as circunstâncias, você não tem controle com o futuro está nas mãos do Senhor. Você não tem controle sobre as circunstâncias. Hoje você pode estar bem, amanhã pode não estar, mas aquele que vai te proteger se chama Jesus de Nazaré. Aquele que anda com você, Ele sim tem o poder de ter o controle nas mãos. Uma coisa que eu aprendi através desta ministração: Deus não quer que você se transforme num Deus, e sim que se torne como Ele. E sabe o que é ser como Ele? Que assuma valores, atitudes e caráter próprio dEle. É isso que Deus quer. Ah, pastor, eu já sei disso. E por que não muda? Ah, pastor, eu já ouvi essa palavra. E por que as pessoas não conseguem nos olhar como servos do Senhor? Ah, pastora, de domingo a domingo a senhora pode pregar aqui e falar sobre isso. Eu quero saber se essa mensagem vai entrar no seu coração a ponto de transformar você.
E eu quero dizer, a santidade cristã oposta à dissolução. Deus trouxe esse versículo ao meu coração que está em Efésios. Se você pode abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 17 e 2. Veja lá. Capítulo 4, versículo 17 em diante. Olha só. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregando à dissolução. Sabe o que é dissolução? Rompimento de um acordo. Dissolução significa viver somente para prazer próprio. Olha só, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos, o quê? Despojeis do quê? Do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências. O que é concupiscências? Desejo desenfreado, ambição, pecado estimulado. Olha só, do engano, e vos renoveis no aonde? No espírito, não na carne, no esse teu espírito, do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão procedente da verdade. Eu frisei algumas coisas importantes aqui. Vaidade de seus próprios pensamentos. Nós estamos sendo levados demais pelos nossos próprios pensamentos. Pelos nossos próprios pensamentos, nós tomamos atitude sem perguntar para Deus se posso, se eu não posso ir. Se posso, eu não posso fazer. Se posso ou não realizar, vou pelas minhas próprias vaidades. Alheios, a Bíblia diz, à vida de Deus. Dureza do seu coração. Estamos insensíveis à presença de Deus, é inacreditável. Nós temos plena convicção que Deus está na reunião, porque a Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos na sua, ali Ele está. E como é incrível ter pessoas dentro da casa do Pai, ainda dentro da casa do Pai, perdidos na casa do Pai. Ainda dentro da casa do Pai, insensíveis à presença do Pai. Pessoas que entram neste lugar, sentam nos bancos e ficam esperando uma ação divina, para sentir um pouquinho de arrepio, para poder dizer assim: oh, eu senti um pouquinho da presença de Deus. Ei, presença de Deus não tem nada a ver com arrepio, querido. Presença de Deus tem a ver com santidade. Presença de Deus tem a ver com valorização da presença dEle no ambiente. Eu estava conversando com uma pessoa amiga que eu evangelizo ela há muito tempo. Já foi para a igreja algumas vezes e ontem eu estive com ela e disse: minha filha, como você está? Está indo na igreja? Ela disse: não, pastora. Eu falei: minha filha, o que acontece? Por que você não vai à casa do Pai? Não sente saudade do Pai? Ela disse: eu não vou ficar aqui inventando mentiras. Eu não vou, pastor, porque eu tenho preguiça. Eu não vou porque eu estou tão cansada, que eu prefiro ficar no domingo aqui em casa descansando com a minha família. Eu disse: uma vez só por semana? Você não levanta 7 horas da manhã para ir para o emprego? Você não acorda às 5 horas da manhã para preparar tudo para a sua casa e ir lá e trabalhar? Por que para a presença de Deus você tem dificuldade e preguiça para buscar a presença dEle? Eu disse: será que o teu cansaço não é mais
não é menos importante que a vida eterna que Deus tem para você. Deus tem para você, querida, vida eterna e morte eterna. Teu filho está crescendo fora da presença de Deus, já está com 11 anos. E você brincando com vida eterna. Mas tudo bem, eu saí dali triste. E indo pelo caminho vendo, Jesus, o que acontece? Quem é que vai subir, Senhor? Porque as pessoas não valorizam mais a essência e a presença. No caminho eu olhando e disse, Senhor, eu vou pregar no domingo. Eu estou dizendo, Senhor, a importância de ser um discípulo do Senhor, amar o Senhor sobre todas as coisas, mas as pessoas não querem valorizar a presença do Senhor, tem preguiça de ir para a sua casa. O que vai acontecer, estatisticamente diz, que daqui 10 anos, se Jesus não voltar, os membros não virão mais à igreja, vão cultuar a Deus em casa, olhando pela internet e não querendo ter relacionamento uns com os outros, esfriamento espiritual, perda da alegria da presença de Deus, de estar no culto. E quando eu estava indo pelo caminho, não chorando, mas dentro da minha alma, entristecida por ver uma adulta não valorizando a presença de Deus, sabendo que Deus dá comida todos os dias, tem abençoado. Eu passo pelo caminho e vejo 2 criancinhas. Deus me deu esse presente ontem, para trazer essa pregação para você hoje. 2 crianças, uma de 5 anos e a outra de 3 aninhos, sentada na frente da casa de alguém, esperando a porta ser aberta, a mãe vendo o celular, parecia ser evangélica, e ali enquanto a pessoa não ia abrindo, eu passando, as 2 conversando sentadinhas no chão. E a mais velha disse, sabia que Jesus mora lá no céu? Diante do Senhor, aquilo que o Espírito Santo me mostrou ontem. Você sabia, amiga, que Jesus mora lá no céu? E a pequenininha dizia assim, mora mesmo? E ela dizia, mora lá no céu, e um dia ele vai vir aqui para a terra nos buscar. Uau! Existem crianças sensatas e adultos insensatos. E eu no caminho eu dizia, Senhor, quem é que vai subir? Ele disse assim, aquele povo que eu escolhi. Não pense, você que está sentado aqui nessas poltronas te garante a vida eterna. O que te garante a vida eterna é ser semelhante a Ele. A palavra do Senhor diz lá em João, querido, eu já estou quase encerrando essa palavra, no João capítulo 14, versículo 21, olha aí, olha o que a palavra do Senhor diz. Veja, vamos primeiro pelo capítulo 10, por favor. Capítulo 10, versículo 22. Olha só o que Jesus fala. Versículo 24, na parte C. Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo disse, e não credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ei, mas vós não credes. Ou seja, pessoas que estavam indo ouvir Jesus. Mas veja bem, olha só o que ele diz. Olha só, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me... Discípulo que é a ovelha de Jesus, ouve a voz e segue. E veja bem o que ele diz lá, eu lhes dou a vida, vida o que é? Eterna, jamais perecerão, as minhas ovelhas jamais o que? Perecerão. Olha só que coisa mais tremenda isso. E ninguém as arrebatará da minha mão. Quem é discípulo jamais será arrebatado das mãos do Senhor. Quem é ovelha
jamais se perderá no meio da jornada. Por isso, eu analisando aquela adulta, dizendo para mim que tem preguiça, e vendo uma criança discipulando outra criança, gente. Uma criança discipulando outra criança. Ou seja, uma criança valorizando a presença do reino dos céus. É a criança, não é assim que a palavra do Senhor diz? Os céus pertencem às crianças. Sabe por quê? Criança tem sensibilidade com a presença. Criança sabe adorar em tempo e fora de tempo. Olha, criança é sensível à graça do Senhor. Deus está aqui neste lugar e eu preciso que você comece a entender. Se eu não reflito a presença de Deus lá fora, eu não sou discípulo. É forte, gente. É muito forte, porque quando o Senhor estava ali falando comigo, eu quero ir para o terceiro ponto e encerrar essa palavra, dizendo o seguinte: a obra do Espírito Santo de Deus em você é a santificação. Veja bem, há uma chance para mim e para você, de sermos discípulos do Senhor, através do quê? Da quê? Da santificação. Olha só, é tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo. Veja bem o que diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, transformado de quê? De glória na sua o quê? Própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito está aqui neste lugar. Você está com pressa de ir embora daqui? Está com pressa porque você tem talvez o almoço para fazer? Está com pressa de sair daqui rápido porque você não está ouvindo, não aguenta mais me ouvir, apertando você? Se eu apanhei primeiro, agora a tua vez. Porque se Deus falou comigo em casa, Ele me constrangeu. Ah, pastora, mas você é pastora. O céu já está garantido. Quem te disse? Eu que pisei em falso para você ver para onde que eu vou. O Espírito Santo de Deus está trabalhando aqui comigo e com você. Olha só, o processo pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado santificação. Sabe o que é santificação? Processo da graça de Deus, por meio da qual o crente é separado do pecado e se torna dedicado à justiça de Deus. Você vive uma vida de justiça. Você não anda pelos caminhos da corrupção. De todas as maneiras. Você não aceita suborno. Você não aceita viver na mentira e no engano. Você não compactua com uma aliança diabólica tentando destruir você. O povo de Israel teve a tristeza de viver reino dividido. O povo do reino norte e o povo do reino sul, Israel e Judá, era o mesmo povo que Deus escolheu. Mas um decidiu não ouvir a voz de Deus, o outro decidiu andar com Deus. Aquele que não ouviu morreu, pereceu. Aquele que andou com Deus foi próspero e foi abençoado. Eu quero saber quem é você. Que tipo de povo você é? O que anda com Deus ou aquele que não anda com Ele? Não adianta só ouvir, mas sim praticar. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está tratando conosco. Somente o Espírito Santo tem o poder para realizar as transformações que Deus deseja em nossa vida. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Não é imitar o irmão, mas deixar que o Espírito habite dentro de você, no meio da sua identidade pessoal, a glória dele se manifestar. Você não é a mim, você não é igual a mim, não queira ser como eu, seja você mesmo, cheio do Espírito Santo de Deus. Chega de olhar e viver uma vida de superficialidade espiritual. Eu vou insistir até Jesus voltar.
entrar dentro do culto e ver pessoas alienadas, olhando para o teto, olhando para os lados, olhando para o sapato do outro, olhando para a roupa do outro, olhando para o carro do outro, olhando para... Queridos, a presença dele está aqui neste lugar. Respeite a presença dele aqui neste lugar. Reverencie a presença dele. Tenha temor de Deus, não é ter medo de Deus, é respeitar a presença do autor e consumador da nossa fé, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o El Shaddai, o Senhor conosco, o Emanuel que está vivo aqui neste lugar, aquele que tem o poder de curar você, aquele que tem o poder de fazer o que o homem não pode realizar. Respeita. Deixar a Santa Ceia, um culto precioso, para passeios. Deixar a Santa Ceia, um culto precioso, onde a presença de Deus está, onde você vem aqui para agradecer, para fazer outra coisa. Questione o grau de importância que Deus tem comigo e com você. Deixar de vir um culto uma vez por semana. É só uma vez por semana. E ficar em casa fazendo o quê, querido? Se esse Deus é que pode fazer o milagre que você tanto precisa. Fingir que Ele não está falando quando Ele está falando. Escuta aqui. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O céu é para todos, mas nem todos vão subir. E eu pergunto, será que você está pronto para subir hoje? Será que estamos prontos para entrar na glória do Senhor? Ou estamos brincando aqui de crente? Gente, não perca tempo neste lugar. Fique em casa se você não crê que Jesus virá nos buscar. Agora eu creio que se você não se sente pronto, olha só, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinado a todo homem em toda sabedoria, a fim de que se apresentemos todo homem perfeito em Cristo. É em Cristo que você se tornará perfeito. É frustrante ouvir uma palavra como essa, né? Eu quero te encorajar. O Espírito Santo de Deus é o único que pode fazer uma obra dentro de mim. E eu digo a você neste lugar, não somos capazes de produzir o caráter de Cristo em nós, mas o Espírito Santo, conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornando-nos mais e mais como Ele, e refletimos sua glória cada vez mais. Veja bem, é o Espírito Santo que vai fazer de você todo esse ser semelhante ao Senhor. Conte com Ele, querido. Colocamos o Espírito Santo na tal da Trindade, que existe, Pai, Filho e Espírito Santo, e colocamos Ele no terceiro lugar. Não existe isso. Não existe Deus 1, Jesus 2, Espírito Santo 3, terceira sem poder. Ele é Deus. E Ele está aqui. E Ele é uma pessoa. E que entende o meu caso e o seu caso. Ele entende a minha e a sua fraqueza. Ai, pastora do céu, será? Não, tenha certeza que enquanto você está sendo confrontada como eu fui e constrangida pelo Espírito, eu disse, Senhor, eu não consigo. Ele falou, não mesmo. Mas o meu poder se aperfeiçoa da sua fraqueza. E quando pensa que está fraca, é aí que você está forte. Deus está aqui neste lugar para dizer, quem é que quer cooperar com o Espírito Santo aqui neste lugar, querido? Levanta sua mão, você quer cooperar com o Espírito? Coopere com o Espírito, porque nós sabemos que Ele vai te ensinar, Ele vai liberar o poder dEle através da obediência e da fé.
Olha só, queridos, uma coisa que eu aprendo com Josué. Josué deparou com um obstáculo intransponível. As águas transbordantes do rio Jordão se recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente num ato de obediência e de fé. Ou seja, a obediência libera o poder de Deus pela fé. Então, Deus espera que você haja primeiro. Quer viver o sobrenatural de Deus? Fique sobre os seus pés, por favor. Haja primeiro. Reconheça o teu e o meu estado. Reconheçamos aqui. Olha só. Não espere para se sentir-se poderoso, preparado ou confiante. Se você achar que você está preparado, você vai se dar mal. Você não está pronto, querido. Se nós estivéssemos prontos, nós não estaríamos aqui na terra, já estaríamos na glória com o Senhor. É de degrau em degrau, até chegarmos ao quê? A estatura de um varão perfeito. Agora eu quero que você entenda, siga adiante na sua fraqueza, mas fazendo a coisa certa. Eu sou fraco, mas eu quero trilhar um caminho certo. Não saia daqui após uma pregação como essa e ir para um motel transar com seu namorado. Não saia daqui com uma palavra como essa e chegar na sua casa, beber todas e ainda dizer que você bebe socialmente. Não saia daqui com uma palavra como essa e vá para a sua casa e entre naquela internet e vê as pornografias que está batendo na sua porta. Porque se isso acontecer, você não é discípulo. Queridos, essa é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu vou dizer para você, tem horas que eu falo com Deus em casa, você me tira dessa. Eu queria falar, sabe o quê? O Senhor tem uma porta. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Aquela que Ele fecha, ninguém abre. Toma posse da porta, da chave. Pega o carro, pega isso, pega aquilo. Deus tem bênção, sim. Mas bênção só permanece quando você estiver na presença de Deus, pronto para administrar a bênção do Senhor. Eu não quero constranger aqui ninguém. Sabe por quê? Porque essa é uma mensagem que eu vou falar para você. Eu vou falar assim, olha, para você mostrar quem você é diante da sociedade é uma complicação. Porque as pessoas julgam-nos por atitudes e comportamento. Mas uma coisa eu sei, que quando eu quero ser curado e transformado, só eu sei a necessidade que eu tenho de viver uma vida em Deus. Eu vou me ajoelhar diante daquele que pode transformar. E se você quiser comigo, se ajoelhe como você quiser. Eu quero que você analise a tua história. Quem é você diante do Senhor? Como está o teu estado diante do Senhor? Que tipo de perfume você tem exalado? Quem é você? Qual é a tua identidade aqui na terra? Ó Deus, visita, Senhor, o nosso coração. Eu sei que o céu é para todos e o Senhor veio para todos, mas muitos o rejeitam, Senhor. Mas estão aqui, Senhor Jesus, mulheres e homens, reconhecendo as suas fragilidades
E sabe, Senhor, que somos nós miseráveis pecadores, mas carecemos da sua glória. Queremos ser discípulos que valorizam a sua presença. Queremos cantar nesta primavera e salmodiar, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Mas comece a lavar-nos, Senhor. Purifica-nos e nos torna mais alvos do que a neve. Espírito Santo, eu clamo a Ti, cria em nós um puro coração e renova em nós um espírito reto. Não retires de nós a Tua presença, Senhor, e restitui em nós a alegria da salvação. Se existem alguém aqui, Senhor, pessoas aqui que não têm a certeza da salvação, inculta, Senhor Jesus, emplaca em seu coração, Senhor Jesus, Pai, a ação do Teu Espírito dentro delas, para que elas tenham a convicção plena que são filhos de Deus. Senhor Jesus Cristo, e que aquele que está distante da sua presença retorne para a sua casa. E para aqueles que não conhecem, Senhor, a tua presença e querem viver uma vida de santidade, possa te receber nesta manhã como suficiente Salvador. Jesus, a vida eterna e morte eterna, eu escolho a vida eterna. Eu escolho andar com o Senhor, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, mesmo que os nossos caminhos sejam mais espinhosos, mesmo que os nossos caminhos sejam mais difíceis de jornada. Mas eu creio, Senhor, que o céu me espera, que o céu nos espera de braços abertos, Senhor. Ah, Senhor, aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos. Ah, Senhor, aquele que ama o Senhor o amará. E o Senhor se manifestará no meio de nós. Por isso, Senhor, de joelhos pedimos perdão pelos nossos pecados. E agora, Senhor, nos levantamos diante da sua presença, Senhor, crentes, Senhor, certos de que o Senhor nos lava, de que o Senhor nos purifica, de que o Senhor nos transforma. Assim nós te pedimos nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.